Boa noite. Boa noite. Veja como ficou a entrega de cestas básicas para os servidores municipais de Penápolis durante a pandemia. Olimpíadas estão chegando e ainda há incerteza de público. Confira os vencedores do Oscar 2021 em todas as categorias. Entrando na reta final, o Big Brother Brasil quebrou mais um recorde. Cestas básicas são entregues para funcionários da Prefeitura. Para mais informações, Danilo Berrisato. Boa noite. A Prefeitura Municipal de Penápolis informa aos servidores que nesta sexta-feira irão receber o Vale Alimentação em cartão. Aos que optaram receber a cesta básica em espécie irão receber até o dia 5 de maio. Danilo Berrisato, Jornal Ímpar. E as Olimpíadas de Tóquio estão chegando. O maior evento esportivo, adiado em 2021 por conta da pandemia da Covid-19, tem data prevista para acontecer do dia 23 de julho a 8 de agosto. Os jogos vão contar com 5 novas modalidades esportivas: a escalada, o karatê, o beisebol, o surf e o skate. A principal indefinição em relação às Olimpíadas de Tóquio é se o público poderá estar presente. A decisão seria tomada pelo comitê em abril, mas foi adiada para junho na expectativa de melhora da pandemia do coronavírus. A reportagem é de Lucas dos Santos. Elas estão chegando aí. As Olimpíadas de Tóquio estão cada vez mais perto. E apesar do direito de transmissão ser da Globo, outras emissoras também precisam abordar o evento. É importante frisar que os jogos irão acontecer entre 23 de julho e 8 de agosto. As expectativas são boas, e a torcida é de que o Brasil brilhe no maior evento esportivo do mundo. Todo evento esportivo ele tem um dono, né? Essa transmissão esportiva. Então, para utilizar as imagens, a gente tem que prestar atenção nisso e nas questões contratuais. É claro que a detentora das imagens dos Jogos Olímpicos ela acaba cedendo para outras emissoras para utilização, só que existem diversas regras contratuais que a gente tem que cumprir: tempo de exibição, crédito de imagem, muitas vezes você não pode utilizar essas imagens para conteúdos de internet, somente para veiculação na TV. Então tem que analisar bem esse critério e, claro, o critério de importância. Por exemplo, o Isaquias Queiroz, que é um dos nossos maiores atletas olímpicos que vai para esses Jogos Olímpicos de Tóquio, se ele ganhar uma medalha, a gente não pode deixar de noticiar, e sempre observando esse fato. Então eu acredito que vamos fazer essa filtragem no nosso programa para avaliar o que deve ser feito e quais são os atletas ou modalidades que a gente vai divulgar, sempre prestando atenção nesses fatores para que não aconteça nada de grave e nenhuma quebra aí de direitos, porque isso é algo que a gente tem que prestar muita atenção na nossa profissão e durante as coberturas de eventos de grande importância. E a premiação do Oscar 2021 tem gerado muitas repercussões. Confira agora na reportagem de Marila Busatti. Este ano teve uma premiação do Oscar bem diferenciada, isto por conta da pandemia que atravessamos desde 2020, com cinemas fechados ou funcionando de maneira limitada. A grande premiação do cinema também se adaptou a uma série de restrições para acontecer. Convidamos o mestre em comunicação e crítico de cinema, Fernando Verga, para comentar. O Oscar esse ano teve uma cerimônia de premiação bastante atípica, né? Por conta de todo o circuito de 2020 e 2021 ter sido realizado com uma série de restrições, isolamento social, cinemas fechados ou funcionando de forma bastante diferente do que a gente costuma ver, né? Ao longo de toda a história aí da premiação. No meu ponto de vista, as indicações e também os prêmios foram mais ou menos nesse sentido também, né? Refletindo esse momento aí que o cinema passou e ainda está passando. Eu acredito que se estivéssemos numa situação normal, Nomadland provavelmente não teria vencido, né? Não teria tido repercussão, porque se trata de um ótimo filme, né?
mas talvez ele não teria vencido essa premiação, teria levado algum filme típico do Oscar, né? Que costuma premiar produções mais pomposas, com um orçamento muito maior, né? Historicamente a premiação é isso, né? É um prêmio para a indústria e não para o melhor filme, né? E teve algumas surpresas, como a premiação de melhor atriz da Frances McDormand, né? Do filme Nomadland. Esperava-se que Viola Davis vencesse, e o que seria a segunda premiação de uma atriz negra na categoria, depois da Halle Berry, né? Mas não aconteceu. E da mesma forma esperava-se que o parceiro dela no filme A Voz Suprema do Blues, Chadwick Boseman, o Pantera Negra, vencesse como melhor ator, mas também não aconteceu. Essa provavelmente é a maior surpresa da noite, né? Acabou vencendo o Anthony Hopkins pelo filme Meu Pai. Não que ele não merecesse, o Hopkins também tem o que é esperado já dele, que é um dos maiores atores dessa, né, da geração dele, um dos maiores atores vivos. Eu particularmente já esperava, torcia pela vitória do Anthony Hopkins, né, apesar do Chadwick Boseman também ter feito um grande filme, uma grande atuação, a sua última, né? Mas essa foi a maior surpresa, tanto que a cerimônia inclusive inverteu a entrega dos prêmios, né? Deixou a dos dois atores principais, ator e atriz, para o fim, já que havia essa grande expectativa do Pantera Negra vencer o seu Oscar de melhor ator, seria um Oscar póstumo, né, uma vez que ele faleceu, mas acabou terminando com a premiação do Anthony Hopkins, né? Normalmente não, né? Tradicionalmente sempre foi assim. O prêmio máximo da noite é o de melhor filme. Esse ano entregaram o de melhor ator, por último. Teve também a premiação. A premiação, na verdade, refletiu, de certa forma, a diversidade, né, atual. Você teve a diretora chinesa do Nomadland vencendo na categoria, foi a segunda mulher a vencer na categoria. Pela primeira vez também 2 mulheres concorreram à melhor direção, né? E foi um ano de diversidade. Os prêmios para os atores refletiram isso nas categorias de coadjuvante, com uma sul-coreana vencendo na categoria de melhor atriz coadjuvante, né? E um ator negro vencendo na categoria de ator coadjuvante. Mas nas categorias principais ficou bem tradicional, né? A Frances McDormand entrou para um seletíssimo grupo de 3 atrizes que já venceram o Oscar de melhor atriz, um feito que só foi realizado pela Katharine Hepburn, que venceu 4 vezes, né? Ela se tornou a segunda atriz a vencer 3 vezes na categoria. Meryl Streep tem 3 Oscars também, mas um é de atriz coadjuvante. E o Anthony Hopkins venceu o seu segundo prêmio, primeiro sendo pelo clássico O Silêncio dos Inocentes. O Big Brother Brasil quebrou todos os recordes. Acompanhe agora na matéria de Rafael Sabino. Antes mesmo do primeiro episódio ir ao ar, o Big Brother Brasil 21 já quebrava um recorde. A edição com o maior número de pessoas autodeclaradas negras em comparação a edições passadas. Eram 9 no total, e em menos de um mês, outro recorde foi quebrado. O maior índice de rejeição em um paredão desde 2005. Carol Conká foi eliminada com 99,17% dos votos. Com 63 dias no ar, o reality registrou recorde de audiência, de acordo com o painel nacional de televisão. No dia 28 de março, o programa atingiu 26 pontos de audiência e 49 de participação durante a formação do paredão. A melhor audiência aos domingos desde 2010. Que o BBB é um programa de extremo sucesso, isso todo mundo sabe. Mas o que o faz ter tanto sucesso assim, e por que as pessoas consomem tanto esse tipo de conteúdo a ponto de bater esses recordes? O reality show em específico, ele é extremamente atrativo e ele chama assim, ele traz essa curiosidade do outro em visualizar perfis, personalidades, características, passar a desvendar curiosidades, passar a desvendar esses conteúdos que são privativos de alguém. E isso gera a curiosidade para a pessoa que tem e que está assistindo. E as pautas que eles trazem lá dentro acabam sendo reflexos da nossa sociedade.
são pessoas distintas, de lugares distintos, com causas e lutas diferentes. Então isso é como se fosse a nossa grande sociedade, só que em um grupo menor. Com as rápidas interações que a internet proporciona, por vezes o amor pelo reality passa dos limites e algumas pessoas não conseguem diferenciar o programa da realidade. Tudo que vem em excesso não é positivo. Existem vários tipos de fanatismo e é legal a gente ressaltar o político, o religioso, o focado à sociedade, o de um ídolo. Nós precisamos ir avaliando esses conteúdos de uma forma que não tragam pesos e excessos irregulares pra gente. O Jornal Ímpar volta já. Confira agora a reportagem do Dia do Enfermeiro, com Arthur Campos. No dia 12 de maio é comemorado o Dia Internacional do Enfermeiro. Essa querida profissão tem como objetivo garantir a promoção, proteção e recuperação da saúde das pessoas, seja nos hospitais, unidades básicas de saúde ou demais instituições que necessitem da assistência contínua de cuidados médicos. Arthur Campos, para Jornal Ímpar. Além de homenagear os enfermeiros, o repórter Arthur Campos traz a previsão do tempo para essa semana. Boa noite, Arthur. Boa noite, Tainara. A frente fria permanece ao longo dessa semana na região sudeste. Temperatura mínima de 15 graus e máxima de 26. O clima é parcialmente nublado e não há previsão de chuva no decorrer do dia. Boa noite e até a próxima. Em 19 de abril de 1941, nascia aquele que viria a se tornar um dos maiores ícones da música brasileira. Roberto Carlos, que era apelidado como Zunga na infância, começou sua carreira na adolescência, passando por diversos estilos musicais até se tornar o rei. E em mais de 60 anos de carreira, além dos discos de vinil, Roberto também coleciona muitos fãs, como o apresentador Carlos Hernandes, que acompanha o seu trabalho há 47 anos. Cheguei a dizer isso para ele, pessoalmente. Falei, olha, Roberto, eu tocava você com meus 16, 17 anos, então eu já tocava suas músicas, já me tornei locutor com 17 anos. Assim como Carlos, o músico Renan Augusto também teve contato com a música de Roberto desde cedo, mas só tomou gosto depois de mais velho. Desde 17 anos, foi quando eu comecei a escutar o que eu gosto, comecei a querer entender quais eram os meus gostos musicais e eu percebi que a paixão por Roberto já tinha sido herdada. Roberto Carlos alcançou um patamar altíssimo enquanto artista brasileiro. Em 1988, ganhou o Grammy como melhor intérprete pop latino e mais 4 estatuetas da edição. Também levou o prêmio de excelência musical em 2004 pela Academia Latina de Gravação. Já em 2015, ganhou o Grammy Latino de Personalidade do Ano. Para Renan, todo esse sucesso se deve à perspicácia do rei em saber o que é tendência. A gente tem que ser sincero, o Roberto Carlos não inventou nada, mas ele foi o responsável por disseminar tudo. Então, esse é o grande diferencial dele, saber estar em evidência, saber ser tendência. Com mais de 140 milhões de discos, o artista emplacou sucessos como Cama e Mesa, Eu Quero Apenas, Jesus Cristo, O Côncavo e o Convexo e Detalhes. Para Renan, as mais marcantes são Cavalgada e Por Isso Corro Demais. A preferida de Carlos, por sua vez, é Rotina. Música que fala do amor de duas pessoas e do que é a convivência entre duas pessoas. Então é uma música assim, muito linda. Carlos Hernandes já presenciou diversos shows do Roberto, mas em todos eles se emociona como se fosse o primeiro. Toda vez que eu
vejo o Roberto Carlos no show, eu me emociono, choro, porque é fã, né? Então, quando você é fã, você ter ele chegando no palco, olha, não dá para descrever. Mas, se assistir a um show do Rei já é emocionante, imagine receber uma ligação dele no dia de seu aniversário. O Roberto falou: oi, Hernandes, e aí, bicho? Roberto Carlos, tudo bem? Tô te ligando para desejar tudo de bom. Meu Deus do céu, peraí, o Rei? Sou eu, quero te dar os parabéns, Jaime fala muito de você, que você gosta das minhas composições. Para, Roberto, você tá brincando que é você mesmo. Vida longa ao Rei. Roberto Carlos completa 80 anos em abril, mas ainda é lembrado como nunca. O público dele envelheceu junto com ele e refinou o gosto musical junto com ele. Então, é esse o grande lance do Roberto Carlos. Transitar por todos os estilos e ser o rei em todos eles. E neste aniversário do Rei, a palavra que resume o sentimento dos fãs é gratidão. Roberto, muito obrigado pelo legado que você deixou, que será eterno, com toda certeza. Fica um tempo a mais com a gente. E Jesus e Maria te preserve, te dê saúde, porque nós precisamos de você um pouco mais ainda. O Jornal Ímpar é uma produção dos alunos do 5º semestre de jornalismo, da Unitoledo. Obrigada pela sua audiência. E até a próxima.